Fala traders, como vocês estão? Me chamo Lucas Demi, começando aqui mais uma aula de fluxo do mercado financeiro. E a gente tem aqui o nosso ativo Nasdaq trabalhando no range lateral, certo? A gente está trabalhando desse range lateral aqui desde ontem, segunda-feira, 9 de fevereiro, às 2 horas da tarde. E até então ele vem trabalhando aqui dentro desse range, já comprando, vendendo, é o market maker montando sua posição, né? Então, a gente tem aqui também liquidez interna, né? Liquidez interna, liquidez nessa região aqui, liquidez nessa região de topo aqui. E a gente olhando no book aqui, a gente percebe que o mercado ele fez tanto uma ordem fechando aqui o topo, tanto uma ordem fechando aqui o fundo. Então, como que a gente opera em dias assim, né? A gente espera o rompimento dessas regiões de topo ou de fundo, desse range aqui lateral, tá? Então, quando o mercado romper esse range lateral, é onde a gente vai buscar nossas operações. Aqui no book também, né? Se você for lá aqui no book, a gente tem esse topo e esse fundo aqui, certo? Essas duas linhas laranjas aqui, com 200 contratos de topo e 200 contratos de fundo. O mercado trabalhando numa linha de transição, que é essa linha aqui. E aqui no book a gente encontra essa linha aqui, que é uma linha de transição, tá? Então esse é o meio do nosso range aqui, né? De topo e fundo. Então a gente tem que esperar o quê? O mercado queria dar alguma coisa pra gente, né? Se for reparar bem, o mercado ele vem de uma acumulação. Aqui a gente tem um spring, certo? Um springzinho, uma mudança de característica de baixa para de baixa aqui no spring para alta, fez um boss aqui, né, nessa região e ele vem trabalhando lateral. Então a gente espera que o mercado ele rompa essa lateralidade que ele montou aqui entre oferta ou demanda, alinhamento de fluxo e a gente possa seguir com ele aí para fazer uma boa operação. Então agora o que a gente pode fazer? A gente pode montar umas estruturas legais, alguns pontos de estrutura para a gente entrar na operação, caso ele venha romper, né? Aqui a gente tem um fundo, aqui a gente tem um topo, né? Topo nivelado, fundo praticamente nivelado, e o book aqui trabalhando dentro dessa região aqui. Ó, o book está trabalhando dentro dessa região aqui, ó. Então a gente espera ele romper fundo ou romper topo para a gente tentar montar uma posição aí contrária ao que ele vem romper, né? Se ele rompe o fundo, talvez ele entre uma posição de captura de liquidez e entre demanda, ou ele venha romper topo e entre uma oferta e a gente espera um alinhamento de fluxo para poder entrar junto com ele. Então é isso que eu meio que eu espero pro ativo, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui. O mercado ainda trabalhando nesse range lateral, né? Região de transição aqui do meio. Não tem muito o que fazer, galera. Você não vai querer operar nessa região, né? Onde todo mundo toma stop aqui. Porque é o market maker montando sua posição. Não adianta a gente entrar nesse meio aqui esperando que ele vai romper fundo ou que ele vai romper topo, porque o mercado aqui ele tende a ficar gerando liquidez interna, né? E se você não tá vendo aonde está realmente a liquidez, você vai ser a liquidez do mercado. Então a gente vai esperar ele chegar em regiões que eu espero aqui, ó. Esse Fair Value Order Block aqui, o mercado ele possa vir nessa região aqui, ó, rompendo aqui, fazer um alinhamento de fluxo, voltar no reteste, a gente entra comprado para buscar regiões mais acima, certo? E isso é o que eu quero, porque o mercado como ele vem, eu vou colocar aqui no tempo gráfico de uma hora, no tempo gráfico de uma hora você vê que é uma acumulação, um PS, deixa eu mudar aqui só para o pincel. Um PS, um SC, um AR, um ST, gerando toda essa liquidez interna.
esse range lateral, uma máxima mensal que foi capturada pelo A, né? Foi feita pelo A, essa máxima mensal aqui, gerando oferta nessa região, um alinhamento de fluxo, um reteste, um spring aqui nessa região do preliminar suporte, que é a região que a gente já estudou nos dias anteriores, certo? Então agora o mercado possa vir fazer o quê? Fez o choque e agora ele está reacumulando aqui, faz a captura e venha buscar essas máximas aqui. É isso que eu espero do mercado, tá, pessoal? Não é uma ciência exata porque isso não existe, mas era mais ou menos isso que eu estava esperando. Isso no range de 1 hora. Agora a gente coloca nos 5 minutos, espera o rompimento, no alinhamento de fluxo trocamos para 1 minuto e vamos buscar uma operação aí legal aí, podendo pagar aí alguma coisa pra gente. Agora são 10 horas da manhã, 10h30 tem notícias. Não gosto de operar notícia, porque notícia é que pode vir ali um sweep de liquidez, né? Onde ele venha ele venha só capturar ali, às vezes, os stops de compradores ou stop de vendedores e segue o fluxo dele, né? Então a gente meio que não sabe meio que fazer, né? Então, ó lá, o mercado ele tá vindo aqui para regiões mais abaixo. Ele fez esse topinho aqui, né? Capturando esse topo. Agora ele vem capturar talvez esse fundo aqui, fazer uma estrutura de captura de topo, captura de fundo, um alinhamento de fluxo e talvez desça para pegar essas regiões mais abaixo. É isso que eu espero. Que ele capturando esse fundo aqui, talvez ele entre em demanda. E essa demanda para a gente é importante, porque o mercado, como ele pode estar reacumulando nessas regiões, para mim fica interessante. Só que eu não gosto muito desse range que ele fica muito tempo lateralizando. O mercado ele fica chato. Você não sabe o que que ele quer fazer, né? Mas eu, porque assim, ó, pensa comigo, ele gerou esse fundo de liquidez aqui embaixo, que me preocupa. Por quê? Porque o mercado ele pode vir querer verificar essas regiões, mentir um falso rompimento e depois ele vir capturar de novo essas mínimas. Ou ele pode capturar topo, vir aqui e capturar mínimas também. Porque é uma captura de liquidez muito boa para ele seguir o fluxo dele, né? Então eu fico meio preocupado com regiões assim. Mas são trades que eu gosto de pegar. Se eu colocar uma VWAP aqui, vamos colocar uma VWAP, corado. Ele tá dentro do preço dele. O que que é VWAP, né? O preço médio ponderado por volume. Então ele tá trabalhando aqui nas regiões que o preço está com equilíbrio. E agora o preço a gente quer buscar o quê? A gente quer buscar o desequilíbrio para a gente ir junto com ele. Então é esse trade que eu gosto mais de pegar. O trade de desequilíbrio, que é o quê? Quando ele rola mais, ó, o trade que eu mais gosto de pegar é quando o mercado ele venha romper uma liquidez, tá? Tanto de topo, tanto de fundo. Ele entra uma exaustão ali, o mercado se exaure, o mercado se absorve, né? Digamos, se o vendedor tá forte, batendo aqui agressivamente, tá? Ele tá batendo agressivamente aqui. Chega nesse fundo aqui, o comprador absorve esses vendedores, o mercado se exaure, rola um desequilíbrio, o desequilíbrio rola uma estruturinha aqui, o mercado desequilibra de novo, volta, eu pego esse trade, entendeu? Nessa região aqui, que é uma região que eu gosto de pegar de SOS, né? O mercado faz um PS, um SC, um AR, um ST, um UA, venha capturar aqui com o Spring, um SOS demonstrando força compradora, um teste no LPS na região de topo ou de fundo anterior e eu vou junto com ele. É mais ou menos isso que eu gosto de fazer, tá, pessoal? Então, então é isso que eu espero pro mercado, beleza? Vou desenhar de novo aqui que eu não gosto de ficar clicando. Então tá, vamos lá, limitar nosso fundo, nosso topo de liquidez, nosso fundo de liquidez, nosso ponto de interesse, possivelmente, nessa região aqui. Se eu passar uma fibra do fundo para o topo, eu encontro uma região de 50% aqui. Se eu passar uma região de volume de range fixo de toda dessa área aqui, ó, eu vou encontrar aqui um ponto de volume node, né, onde o mercado ele rolou um desequilíbrio, então o mercado
possa vir nessas regiões aqui para fechar o preço novamente, né? É isso que eu espero. Eu não vou muito nessa onda aqui de volume aqui do, do range, por quê? Porque nesse ponto de lateralização aqui, ele não tem muita área aqui, ele só vem fazer uma captura, e essas capturas às vezes não, ele não vem buscar um ponto de, de demanda forte, ele só apenas captura e para gerar liquidez para ele já seguir o que ele já está fazendo, então não espera muito, tá? Eu aguardo o mercado ele reagir em regiões assim. E como a gente está vendo aqui no book, a gente tem o quê? Temos topos e fundos com bastantes contratos. E como que eu vou comprar aqui ou vender aqui dentro desse range aqui? Não tem como, né? Eu tenho que aguardar o mercado romper um topo ou um fundo para eu poder entrar, para gerar ou oferta ou demanda e eu conseguir surfar alguma coisa. Então, em dias assim eu nem opero. Eu vou segurar essa aula hoje aí, até esse trade talvez acontecer. Se ele não acontecer aqui durante a notícia aqui, até mais ou menos uns 40, 50 minutos aí eu deixo essa aula gravada aqui, mas não vou, e a gente fala depois sobre ela, tá? Mas é mais ou menos isso que eu quero fazer. Eu não gosto muito de ficar operando aqui, ficar tentando uma operação durante esse range lateral aí, porque é só para tomar stop, só é quebrar a conta. Porque daí você compra no mercado, chega a pagar um pouco, ele volta e te stopa. Você vende achando que o mercado vai vender, ele volta e te stopa. Então o mercado fica fazendo isso, gerando liquidez interna para ele gerar o combustível dele para romper ou algum ponto forte de topo ou de fundo e gerar mais liquidez, né? E ligar combustível para ele seguir a tendência dele. Mas aqui, para mim, ele tem forte tendência a romper fundo e ele querer pegar regiões mais acima, né, pessoal? Por quê? Aqui a gente, nessa linha tracejada laranja, a gente tem topos e fundos semanais. Ou seja, são mínimas e máximas semanais do preço. Então o mercado tende a buscar essas regiões. Se eu colocar aqui no 15 minutos, a gente já encontra aqui esse ponto vermelho aqui, ó, que é essa linha tracejada vermelha, que são as mínimas, máximas mensais. Então a gente tem aqui nessa região aqui máximas mensais, temos nessas regiões aqui máximas semanais e aqui temos mínimas mensais que foram capturadas durante esse Spring, tá? Esse Spring aqui, ele capturou essas mínimas aqui mensais. Entrou demanda nessa região aqui. Entrou demanda nessa região aqui. O mercado foi absorvido, jogou a demanda lá para cima, tá? O mercado lá para cima e o mercado vem trabalhando durante essa região aqui. Então a gente espera que o mercado ele faça que tipo de movimento? Captura, alinhamento de fluxo e vá buscar regiões mais acima, ou uma máxima mensal ou uma máxima semanal. Então é isso que eu espero para hoje do mercado, tá? Então essa aula aqui a gente está aprendendo o quê? Está aprendendo a esperar, porque isso é importante no mercado. A gente espera para poder operar, porque senão a gente fica operando regiões que não é importante para a gente. Agora, o que que a gente vê aqui? O mercado está chegando perto de um fundo, certo? O mercado está chegando perto de um fundo aqui, nessa liquidez aqui do 25287. Aqui muda do meu gráfico aqui, porque eu estou operando pela corretora, tá? Então eu vou dar uma mudada aqui, colocar o pé persona aqui. Foi. Aí para poder operar também. Então aqui a gente tem uma quebra de estrutura, um boss, temos um choque. Então esse é o choque do alinhamento do fluxo secundário, porque a gente já teve do fluxo primário antes aqui anteriormente. Se eu colocar aqui para vocês aqui no tempo gráfico de uma hora, vocês vão conseguir ver isso aqui. Ó, nesse ponto aqui, ó, foi o alinhamento primário, tá, galera? Teve um PS, um SC, um AR e o AR veio para quebrar esse topo aqui do fluxo primário de uma hora. Aí ele fez um secondary test, não conseguiu se manter
acima dessa, abaixo dessa região aqui. Ele não conseguiu se manter abaixo dessa região aqui, jogou o mercado lá para cima, capturou aqui toda essa liquidez aqui, gerando uma máxima mensal, veio para baixo, fez um spring, o spring sempre eu gosto nessa região do PS porque é onde ele começou a comprar. Então, se você olhar para dias anteriores, você pode ver que o market maker ele já vem, ó, nessa posição aqui, ó, fazendo seu limite de mercado, né? E isso pra gente é bom demais, porque a gente limita o mercado, a gente limita onde que a gente pode ir com o mercado para poder fazer uma operação, né? Para poder entrar tanto comprado ou vendido, né? Então é mais ou menos isso que eu estou esperando. Os cinco, ops, coloquei 5 meses aqui. 5 minutos. Então eu espero o mercado aí dar uma reação aí. O mercado está chegando numa área interessante agora. Uma área interessante. É uma área de fundo anterior. Então eu espero que o mercado rompa essa área aqui. Faça aquele alinhamento de fluxo, né? Faça um choque. Venha para cá. Isso fazendo um ST. Um AR. Um ST aqui, né? E o mercado ele venha fazer um UA. Faça um ST da fase B. Um Spring. E depois do mercado um SOS, eu pego no teste do LPS. É isso que eu espero pro mercado para surfar uma compra lá para cima, certo? Já expliquei isso aqui e vou explicar de novo, beleza? Então deixa eu desmontar esses meus desenhos aqui. Fica meio feio aqui, mas dá para vocês entenderem, né? Essa aula já é uma aula avançada para quem já é aluno da Dominion. Então vamos esperar que o mercado ele cumpra aí. Cumpra não, né? Que o mercado ele venha responder aí o que a gente está pensando. E é isso. Não tô conseguindo marcar aqui. Agora foi. Não tava indo. Tava apertando aqui o Ctrl e ele não tava desmarcando as nossas marcações aqui. Olha lá, galera. O mercado tá chegando aqui na liquidez que eu falei aqui de fundo, né? Pelo book. Isso, cara, o book ele é perfeito, né, galera? Porque aqui a gente não vê que tem uma ordem gigante aqui, né? A gente sabe que aqui é liquidez, mas a gente não vê a ordem aqui. Aqui no Booking, se você colocar assim, ó, zerado. Esse é o nosso gráfico, né? Aqui a gente tem nosso gráfico. Então, esse é o heatmap, ele é o mapa de calor. E o mapa de calor, ele mostra aonde tá as ordens. E aqui a gente vê que o fundo aqui, ó, que com 206 contratos nessa região aqui, ó, ele vem para ser consumido ou para ativar essa ordem, né? E subir o mercado lá para cima. Só que tá vendo essa ordem aqui, ó? Ela vem apoiando o Booking a liquidar todo esse fundo aqui. Então o mercado ele vem apoiando. Você vê que aqui a gente tem um vácuo, uma região de não interesse, aqui para cima também não, e aqui para baixo também não. Então o que que eu espero? Que seja só uma captura de liquidez para a gente poder surfar lá para cima mesmo. É isso que eu acho do mercado, tá? É igual eu marquei aqui, ó, nessa região. No footprint aqui, galera, aqui que também mora, ó, a gente tá chegando ali na região, será que vai ser consumida? O mercado tá vindo. Se ele romper essa região, ele vai dar um stop aqui, ó, que ele vai vir para regiões mais abaixo, tá, pessoal? Ele vai vir romper essa região aqui e daí ele vai pegar uma força e vai vir, ó, tá vendo? Se você for ver aqui ó, nos stops, ó, já temos novos stops aqui no cantinho direito inferior aqui da tela, temos novos stops de vendidos, de comprados. Então a gente, ó, se ele romper essa região, ele vai vir para essa região aqui, ó, o mercado. Porque isso são stops ou eles vão desfazer de posições, né? O vendedor ele vai desfazer de posição e isso aqui vai gerar uma força de mercado. Quando ele stopa
os comprados, o mercado, às vezes o cara sai da posição e o mercado ele volta muito rápido. Por isso que é sempre horrível. Eu falo, não recomendo de jeito nenhum vocês comprar rompimento, porque o rompimento ele prega essas peças. Daí o cara fala assim: "Ah, não, vou comprar o rompimento aqui, porque agora ele ganhou a força, o combustível que ele precisava para subir, né? Porque stop de vendedor é comprador, ou stop de comprador é vendedor. Cara, isso aí é a pior loucura que eu escuto desses gurus aí falando, né? Falando que, porque agora o mercado rompeu a liquidez aqui, vamos entrar junto com ele porque entrou venda, né? O comprador foi estopado, agora vai entrar venda e a gente vai surfar junto com ele. Não, pô, às vezes ali o cara é só o cara saindo, o cara sai da posição ali de compra ou de venda ali, o mercado volta tudo. Essas regiões são muito perigosas, ainda mais quando você vê assim que o mercado ele dá umas velas muito grandes após um rompimento, você pode esperar que o mercado ele vai voltar na sua cara. Se você comprou, se você vendeu o rompimento, porque são regiões muito perigosas, onde o mercado ele vem, captura essa liquidez aí e daí o cara sai da posição. O que acontece quando o cara sai da posição? Some as ordens do book. Então o mercado ele volta, o mercado com um vácuo, que quando isso aí é rompido, o mercado volta. E ó, o mercado novamente trabalhando em regiões de topos e de fundos, ele não está conseguindo romper essas regiões, ó. Temos topos e fundos aqui e o mercado ele tá batendo no topo, tá batendo no fundo. A gente tem um equilíbrio entre topos e fundos aqui com 203 contratos no fundo, 197 contratos no topo. E o mercado tá batendo ali, tá uma guerra, tá uma briga grande entre comprador e vendedor ali. E o que é essa briga? É o market maker montando sua posição. Ele vem pro topo, ele vem pro fundo. Ele vai comprando, compra 10, vende 5, compra 10, vende 5, compra 10, vende 5, vai lá, captura todo esse fundo aqui e entra forte na compra ou forte na venda. Então você fica aí operando essas regiões e você só caga com o teu dinheiro. Você só vira liquidez para eles aí e acaba se ferrando, né? Acaba perdendo tudo. Desculpa a palavra aí, galera, mas é isso que acontece. Então vamos aguardar o mercado responder. Ó, se você for ver aqui, ó, o mercado ele tá entrando o volume, tá? Ele tem, ó, o volume, ó, o mercado ele vinha de uma região aqui, ó, onde ele estava trabalhando 60%, 70% aqui, certo? E o mercado nessa queda aqui, o mercado ele vem subindo aqui, fazendo as regiões 70, 80% de força, elas 10% a mais do que ele já estava fazendo nessa região aqui de volume, tá? Então a gente tá vendo que, opa, tá aumentando a força vendedora aqui. Então quer dizer que o vendedor, nesse momento, o vendedor está mais forte que o nosso comprador. Então pode ver, toda vez que o mercado ele vem para baixo, o volume acompanha a força. O mercado ele vai para cima, o que acontece com o volume? O volume vem para baixo. Então demonstra que isso aqui pode ser uma distribuição, tá? O mercado pode estar se exaurindo de compra, venha capturar essas mínimas aqui e ganha combustível para subir lá para cima. Então, vamos ficar atentos a essas coisas aí, porque isso aí é o que forma uma análise boa, né? Forma uma grande confluência para a gente entrar aí na nossa operação. E lógico, não é porque ele vai bater aqui, vai capturar aqui, que eu já vou entrar correndo junto com ele. Não, isso jamais. Eu vou esperar o mercado ele me dar alguma chance, né? Eu vou esperar o mercado ele me dar alguma algum alinhamento, né? Alguma confluência para eu poder entrar. Pessoal, vou mutar aqui rapidinho só para eu dar uma olhada aqui num negócio que eu recebi aqui. Só um minuto. Já voltei.
Aí, pessoal, voltei aqui de novo, tá? É, fui responder uma mensagem ali importante. Na real, era um e-mail. Tá, aqui, ó. O mercado, ele tá transitando aqui na região da VWAP, certo? Ele foi comprador, rompeu a VWAP. Aqui, ele talvez esteja vindo a VWAP para ganhar combustível de novo e vir em regiões mais abaixo, certo? Então, vamos aguardar. Aqui no book a gente vê que a VWAP está aqui, ó, no 25.350. Ó, a VWAP aqui, ó. Olha a ordem aqui em laranja segurando o preço. Então o mercado ele, nessas regiões que ele tende a segurar, né? Por quê? Porque ele quer vir em regiões mais abaixo. Tá vendo que o volume, quando ele tá subindo, o que que o volume faz? O volume desce, ó. O mercado subindo, o volume desce. O mercado subindo, o volume desce. Beleza? Então vamos aguardar aí mais um pouquinho. O mercado esse range lateral eu não gosto muito porque tá muito longo. Ele tá, ó, desde ontem, às 2h25 da tarde foi quando ele fez o penúltimo topinho aqui. Foi 4h20 ele fez o último topo. Então desde então ele tá trabalhando nesse range lateral muito sem vergonha, muito chato. Então isso aí é o market maker querendo dar aquela pressão ali, montar o mercado, a posição dele para depois regaçar com tudo. Vamos ver o que ele vai querer fazer, né? Eu vou deixar para baixo aqui de novo. Vamos. Por que não tá indo? Não gosto desse gráfico aqui. O bookmap é meio chatinho. Olha lá, pessoal, vamos aumentar um pouquinho aqui pra gente ficar vendo as ordens um pouco mais perto, né? Tá vendo que o mercado ele reagiu aqui do fundo, nesse fundinho aqui, tá? Essa ordem, ele nem chegou a encostar nela. É a proteção que ele tem nesse fundo de mercado é muito grande. O mercado ele não chegou nem a encostar nela, o mercado reagiu, ó. Por quê? Porque aqui o vendedor não conseguiu chegar ali. E o que que o vendedor vai fazer agora? O vendedor, ó, como ele não conseguiu chegar nessa ordem, não conseguiu nem ativar ela ou essa aqui, isso aqui é o quê? Será que é uma ordem limite de stop ou uma ordem limite para ser ativada para ganhar combustível? E aí? Me diga aí, pessoal, o que que é isso aí? Porque a galera fala assim, nossa, mas ó, esse fundo aí tem liquidez pra ser pega. Ah, esse topo aí tem liquidez. Mas será que não é às vezes a ordem limite do cara chamando ali o preço pra ele entrar forte no mercado? Ah, captura liquidez. Às vezes não. Às vezes é o cara chamando ali pra ele ativar a ordem dele ali. Ou isso aqui pode ser a proteção dele. Ele tá protegendo a posição. Às vezes a ordem dele aqui, limite, tá aqui em cima. E ele só tá colocando essa ordem aqui abaixo, um pouco abaixo aqui pra segurar ali a posição. E aí você fica imaginando aí, sem olhar fluxo, ah, porque aqui tem liquidez, ah, porque aqui tem não sei o quê. Para que é feio. É, esse é quem é novo no mercado e não sabe de bosta nenhuma. Então você vira liquidez. Ó, região de VWAP, o que que tá rolando aqui? Absorção. O que que tá acontecendo? Os compradores estão sendo absorvidos pelos vendedores. E como que a gente vê isso aqui, ó? Ó o book aqui, ó. Ó o book. Ó, galera, aqui, ó. Isso que eu falo pra vocês. Vela pra baixo e, ó, vela pra baixo, certo? Aqui, vela pra baixo, nessa região. E quanto de delta? 33 de delta com uma vela para baixo, uma vela negativa com um delta positivo. O que que isso indica? Indica que está sendo absorvido todos esses compradores aqui, ó. O mercado ele vem subindo aqui, ó, nessa região aqui, ó, subiu, 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 subiu. Chegou nessa região, ele ganhou, tem comprador, comprador, e aqui, ó, o mercado ele é absorvido, ó, gerando 33 de delta aí, positivo com uma vela negativa. Por que eu não tô conseguindo tirar aqui? Aqui, aqui, e aí, ó. Aqui, ó, nessa região aqui, ó, o mercado aí, ó, com uma vela aí, ó, negativa e um delta positivo. Isso pra mim já me diz que o mercado ele quer ir para baixo. Ele quer vir em regiões mais abaixo. Olha lá, ó. Mercado aqui, ó. Olha essa absorção aqui, galera. Cadê os compradores que tava aqui, ó? Essas velas.
Cadê os compradores? Não tem, ó. O mercado ele meio que pulou, tá vendo? Esse pulo que o mercado dá nessa região aqui da vela com 74 aqui de delta negativo, o mercado ele pulou para baixo. Então o mercado nessa região aqui, ó, vamos delimitar aqui, ó, que é aqui onde está o vendedor. Então o mercado ele pode ser que ele queira buscar o quê? Regiões mais abaixo. Para pegar aí esse fundo aqui dessa liquidez aqui que tá no 25287, ó, tá, vamos achar aqui, 25287. Então nossa liquidez, a nossa ordem tá aqui, ó. O mercado chegou aqui, ó, não encostou, certo? O mercado ele foi, o vendedor foi absorvido aqui, foi para cá e agora o comprador está sendo absorvido. Porém, aqui o vendedor tá batendo. O vendedor tá querendo jogar o mercado lá para cima. E ele pode jogar, ele pode ficar nesse range lateral aí por muito tempo. Mas essa aqui é uma região de VWAP. Então a VWAP tá onde? Tá no 247. E aqui a gente tá, ó, o VWAP tá nessa região aqui, ó, tá? A VWAP tá nessa região. O mercado ele tá trabalhando nesse range lateral aí, entre topos e fundos. Deixa eu voltar aqui. Putz, vou perder alguma coisa aqui. Só um minuto. Por que que saiu isso aqui? Ué, não era pra estar assim? Apertei alguma coisa. Deixa eu... Por que que aconteceu isso? Bom, vou fechar aqui de novo. Já abro aqui, tá, galera, o footprint. Vou fechar aqui. Não sei o que eu apertei. Não vou salvar meu space aqui, porque senão eu vou perder. Deixa eu abrir o Ninja aqui de novo. Já coloco pra vocês na tela aí, tá, galera? Peço perdão aí pelo erro. Não sei o que eu apertei ali que sumiu. Nunca tinha acontecido isso comigo. Primeira vez. Já vai voltar aí pra vocês, tá? Um segundinho. Cadê aqui? Ninja. Pou, pou, pou. Vamos lá. Olha lá, voltou. Voltou. Então é isso, galera. Vamos esperar aí o que vai acontecer no mercado. O mercado ali jogando naquelas regiões que a gente falou que tá chato, né? O mercado tá travando aqui nessa região da VWAP. Regiãozinha da VWAP aqui geralmente costuma ser bem forte pro preço. Porque é o preço onde ele encontra equilíbrio. O mercado ele gosta dessas regiões de equilíbrio. E a gente não quer equilíbrio, a gente quer desequilíbrio pra gente ir com o preço. Então vamos aguardar mais um pouquinho. O mercado, como vocês veem, está sendo absorvidinho nessas regiões. Eu gosto disso. Absorção para mim é a coisa mais linda que existe no mercado, porque é onde o preço encontra dificuldade, é onde entra a demanda ou entra a oferta contra a oposição, né? Ele é a oposição do mercado. E aí é nessas horas que rola o nosso desequilíbrio, podendo aí capturar aí alguma coisa entre topos e fundos. Galera, vou tomar uma água aqui, porque eu tô falando e eu acabo que garganta seca, a gente fica meio ruim, tá? Um minutinho aí. Aí, voltei. Que mercadinho chato, né, galera? 10h30 tem notícia. Vamos esperar que essa notícia aí dê uma pancadinha aí no mercado aí pra gente sair desse range lateral que tá ficando chato já. São 10h27 da manhã, dia 10 de fevereiro. Solzinho. Não, nem tá sol, na real. Tá bem clarinho o dia, mas tá com um tempinho meio nublado.
Sei que não tem nada a ver, né, galera? Que eu falei agora do tempo. É que tava na cabeça aqui. Que região de briga, hein? Caramba, tá pentelho esse mercado. Olha a briga, galera. Olha no footprint aqui, ó. O footprint é o fluxo, é o as pegadas, o rastro do mercado, né, ó. Aqui o mercado é vendedor e comprador aqui tão forte aqui, ó. O comprador aqui, ele tá batendo mais, tá? Pode ver, ó. Aqui a gente olha pelos delta, tá? Ó, o delta aqui, ó. 57, 34, 10. Ó, porém o mercado aqui é absorvido, tá vendo, ó? Vela negativa com o quê? Com o delta positivo. Isso é o que? Absorção. O mercado ele tá se exaurindo. O mercado ele tá batendo, 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 mas batendo para cima, mas só que a vela tá indo para baixo. Isso significa que o mercado tá perdendo força nessa região, ó. Viu? O VWAP aqui tá segurando, ó. O preço aqui ó, nessa região, ó. Vamos ver se eu abrir aqui, a gente encontra alguma coisa forte no book. Olha só, galera. No book aqui a gente não tá encontrando muita ordem não, tá? Ó. O mercado ele tá tipo meio que, acho que parece que sem liquidez mesmo. Porque nessa região aqui não tem, ó, tá vendo? Tá um vácuo de mercado aqui, ó, tanto para cima, tá? Tanto para baixo. Ó, o mercado tá um vácuo aqui que não dá para entender muito. Então qualquer coisa que entre aí a partir de agora vai dar uma força de mercado aí. Porque o mercado tá meio que fraquinho, sem liquidez, ó, e nem abriu a bolsa ainda também, né? Então a gente não pode esperar. Olha lá, galera. Agora começou a ficar interessante. Tá vendo que abriu para regiões mais abaixo aqui, ó. Tá chegando ordens aqui para cima. Então o mercado ele vem para romper essa região do fundo aqui agora, hein? Ele vem para romper esse fundo. Ó, o desequilíbrio. A notícia provavelmente foi negativa para o mercado. Ou ele tá fazendo um sweep aqui para capturar esse fundo e jogar para o mercado lá para cima. Mas, ó. Olhando aí, ó. Mercadinho ganhou força, combustível aí para descer. Agora na vela das 10h30 aqui, ó. Olha o delta aqui, ó. Delta de agressão de 113 em cima dos compradores. Todos os compradores aqui, cadê, ó? Tá vendo? O mercado ele já estava absorvendo essas regiões aqui, ó. Já estava sendo absorvida. E agora entrou esse desequilíbrio, ó. Tá vendo? A gente buscava isso, ó. Ó, o desequilíbrio jogando o mercado para baixo. Porém, aqui a gente também tem compra, né? Contrapartida a gente tem compra. Então não dá pra muito ficar operar, nossa, viu? Agora que entrou um desequilíbrio, eu vou entrar junto com ele. Não, tem que ter contexto, tem que ter captura, tem que ter uma certa confluência antes da gente fazer nossas entradas. Então é muito importante que a gente venha trabalhar com cautela. Ainda mais em dias que tá assim super lateral, né? Por enquanto, aí no mercado tá sem liquidez. Provavelmente não rolou nada demais aí nessa notícia aí. Foi notícia do que foi? Ah, notícia que não influencia muita coisa não. Notícia que não influencia muita coisa não. Então é isso, ó. O mercado aqui, ó. Ele veio fazer essa vela, tá? Às vezes aqui capturou alguém que vendeu aqui e já absorveu tudo aqui, ó. Olha lá, ó. Cadê aqui? O mercado já tá trabalhando. Vem pra baixo, o mercado já tá trabalhando acima de novo. Então, não foi nada demais. O mercado tá chato. Você vai ficar operando aqui, imagine. Ah, vou entrar nessa venda aqui, ó. O mercado é o 101 de venda. Você entra aqui, tua ordem fica. Tua ordem vai ficar onde? Tua ordem vai ficar aqui, porque quando ela bateu muito rápido. Você vendeu aqui pensando que o mercado ia descer aqui para baixo. Então teu take vai ficar nessa região. A tua entrada fica nessa região. O mercado, ele faz o quê? Ele vem até essa região aqui, você entrou vendido, chegou a pagar ó, $10, por exemplo, o mercado faz o quê? Ó, volta tudo na tua cara. E você toma teu stop, porque teu stop vai ficar onde? Vai ficar acima desse topo. Quem que é o idiota? Sim, exatamente. Se você pensou isso, é exatamente isso. É você.
Então vamos aguardar, porque não tem muito que ser feito não. Quanto tempo de aula a gente já tá? Não consigo ver aqui. 40 minutos de aula. Falei que ia ficar 1 hora, né? 1 hora é um tempo bom de aula. Mas vamos ver, se o mercado ele demonstrar interesse aí, alguma coisa, eu fico um tempinho mais com vocês aí. Beleza? Esse é o pré-mercado, tá, galera? Aqui eu não vou fazer operação. Eu só tô mostrando para vocês aqui contexto de mercado baseado em regiões e estruturas. E como que a gente pode entrar em futuras operações, né? Agora o mercado parece que ficou mais chato ainda. Olha que loucura. Vela para baixo, 101 de delta, terminou positivo, ou seja, os, os vendedores foram exauridos aqui embaixo. E daí a próxima vela aqui, positiva com 234 de delta. Então os compradores bateram aqui para jogar o mercado para cima. Próxima vela aqui vem sendo absorvida, tá? 53 de delta, vela querendo fechar negativa. Então, galera, provavelmente agora não vai rolar operação nenhuma, tá? Se rolar alguma operação aí, vai rolar daqui na abertura do mercado americano, né? 11h30, porque agora o mercadinho tá, ó, trabalhando aonde? Na região de transição dele aqui, ó, no preço médio, na VWAP. A gente não quer trabalhar na VWAP, a gente quer trabalhar fora da VWAP, desequilíbrio, tentando buscar a VWAP ou tentando buscar topos e fundos relevantes pra gente com liquidez. Pessoal, vou encerrar essa live, tá? Porque não vou poder ficar esperando muito tempo. Hoje tem uns compromissos para resolver. O mercado não deu nada de estrutura para mim operar. E eu não gosto de operar às 11h30, eu gosto de operar depois do meio-dia, até 1 hora no máximo ali, ou antes das 5 da manhã ali, até umas 9 da manhã. Porém, hoje o mercado ele tá trabalhando nesse range aí, tá chato, não quero operar. Então, essa aula aí a gente aprendeu regiões de estruturas, topos e fundos, aprendeu como não operar em dia lateral, porque não operar também é operar, e é operar melhor ainda, é manter seu capital, é se manter consistente no mercado, é ser uma pessoa profissional. E essas aulas de book que eu dei para vocês hoje são muito importantes. Então, tá vendo que o Bookmap ele mostra pra gente as regiões que ele tá trabalhando e por que que ele tá trabalhando daquele jeito. Então, às vezes você olha ali e pensa, ah, o mercado, por que que o mercado não anda? Você tá vendo, o mercado não tem força, não tem gente batendo ali, ou ele tá trabalhando com um range lateral ali onde o market maker ele tá controlando o mercado, ele sabe o que ele tá fazendo, sabe? Então, onde tem, porque uma vela é muito compradora, é por sinal que tem muito vendedor. Ou uma vela é muito vendedora, é sinal que tem muito comprador. Então, é isso, galera. É isso. Por hoje eu vou finalizar essa aula. Você aprendeu um pouquinho sobre Footprint, Bookmap. Espero que isso seja importante para você lá na frente, para você não operar em dias assim, beleza? Valeu!